Graça e paz, família Ibage. Que bom podermos nos reunir com vocês como família. Que bom podermos chegar à sua casa. Que bom nós podermos agradecer a Deus pela ciência que Ele nos deu como um presente, como um grande privilégio. Porque em tempos como esse, só é possível chegar à sua casa e alcançar o seu coração através desses veículos. Que bom podermos nos reunir, vocês na sua casa, cada um de vocês com os seus familiares, com aqueles a quem vocês amam, e podermos juntamente celebrar ao Deus da vida, ao Deus da história, ao Deus de toda a glória, a esse Deus bendito, a esse Deus amável, a esse Deus justo, verdadeiro, soberano sobre toda a terra. Eu e a Ana, quando nós nos casamos, nós tínhamos uma frase, aliás, trazemos essa frase até hoje, que o amor que nos une é maior que a diferença que nos separa. Pensando sobre isso, também consigo pensar na igreja com esse alvo e também com essa mesma dimensão e propriedade. Com a igreja e para a nossa querida e amada Ibage, eu diria assim, o amor que nos une é maior que a distância que nos separa. Por isso hoje nós vamos celebrar ao Senhor. Hoje nós vamos bendizer ao nome dEle, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos sustentado. Nós convidamos você a participar dessa celebração conosco e com todo o seu coração colocado diante do Senhor, se tornar para os seus vizinhos e amigos a expressão das boas novas do Senhor. E eu queria ler um texto para você que representa muito para mim. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. É um Deus de presença, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos livra, é o Deus que nos socorre. E queria ler um outro texto ainda com você, porque ele vai ter uma razão muito grande com isso que o irmão Glaubert vai entoar como primeira canção para nós participarmos juntamente. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer assim: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele pergunta então, no versículo 35, o que nos separará do amor de Deus? Será as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, misérias, perigos ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode orar comigo hoje? Você pode colocar o seu coração diante do Senhor? Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós entregamos ao Senhor essa celebração, nós entregamos ao Senhor esse tempo de adoração ao Senhor, nós entregamos esse tempo onde nós reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia e o seu favor. Nós nos prostramos, nós nos encurvamos diante da sua santidade nesse dia, Pai. Nós nos encurvamos porque sabemos que esse dia, esse tempo, foi esse que o Senhor nos proporcionou, nos presenteou para podermos celebrar ao Senhor, independentemente da distância, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de longe e o Senhor é o Deus de perto. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor será sempre e eternamente o mesmo Deus. Por isso nós podemos celebrar ao Senhor nesse dia, Pai, louvando e adorando ao Senhor, bendizendo ao teu santo nome, com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração. Recebe, Pai, essa celebração feita para o Senhor. Recebe, Senhor Deus, dos nossos lábios esse louvor. Recebe, Pai, as nossas orações, porque a Ti nós devotamos toda a graça, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque nenhum de nós, Pai, viveria
e conseguiria viver sem o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que no meio das aflições, a sua graça nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O teu amor eterno e leal, é sobre esse que nós temos nos escudado, Pai. Por isso, conduza-nos nesse dia, nessa celebração. Conduza-nos, Pai, nesse tempo de adoração, para o louvor da Tua glória, como disse o apóstolo Paulo, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, excelente celebração. Cante comigo, diga dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, diga. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor sempre, 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 cantarei teu amor sempre. Glória a Deus. E é por causa desse amor que nós cantamos, porque Ele assim nos deu por nós. Um dia Jesus morreu por nós naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida em abundante. E por causa desse grandioso amor, nós cantaremos para sempre, honrando e adorando ao nosso Deus. Glória a Jesus por isso. Amém. Dos mais altos montes, o mais fundo mar, a criação revela a tua glória.
és tremendo Deus. Tu és tremendo Deus. Tu és tremendo Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo Deus. Declare, impossível descrever, diga. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo Deus. Aleluia. Impossível poder compreender o tamanho do amor do nosso Senhor. Impossível poder compreender o quão incondicional é o amor do Senhor pela minha vida e pela sua vida. Porque Ele nos deu vida em abundância através do sacrifício vivo de Jesus na cruz, por mim e por você. Que nós possamos desejar mais intimidade com o nosso Senhor, mais intimidade com o nosso Deus. Que nós possamos desejar, que nosso coração possa ter por vontade de prostrarmos mais na presença de Deus, por vontade de conhecermos mais do Senhor, conhecermos mais da sua vontade, do teu querer. Que nós desejamos ir para perto do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ser tão íntimos da voz do Senhor. Nos leva para perto, Senhor, de Ti. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então declare comigo, diga isso ao Senhor, me leva, diga. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Para mais perto do Senhor, diga. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor. Me leva, Pai, leva, Senhor. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz, Tua doce voz, Senhor. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Diga comigo, meu Jesus, me leva para perto de Ti. Cante, cante. Jesus, onde você está? Cante. Me leva para perto de Ti. Onde você está? Cante, cante. Onde eu posso ouvir
Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Aleluia. Procura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. A tua vontade nós somos cheios, Senhor. Eu posso me completar. Então se derrame na presença do Senhor e diga: leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor Jesus, meu Pai. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sabe, aos pés da cruz do Senhor é onde nós devemos estar. Aos pés do Senhor é onde nós devemos estar. Rendidos completamente ao Senhor, como igreja prostrada ao Senhor. Nesse tempo em que temos vivido, nós precisamos entender a importância da rendição completa ao Senhor, a importância da entrega de todo o teu caminho ao Senhor, do confiar nele, acreditar que Ele mais vai fazer todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. A palavra do Senhor também diz que eu não preciso ficar preocupado com aquilo que eu tenho que vestir, comer, beber. Se Ele cuida das plantas, se Ele cuida dos pássaros, Ele não cuidaria de nós que somos filhos dEle. Vamos entregar a nossa confiança ao Senhor. Vamos exercer a nossa fé. Vamos provar dessa fé que só nós podemos ter e mostrar para todo mundo, para onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós olhamos, para qualquer pessoa que de repente te mande uma mensagem preocupada. Só você pode mostrar a sua fé para essas pessoas. Só você pode mostrar o tamanho da esperança que há em Jesus. O mundo tem jeito, o mundo precisa de Jesus. O Brasil tem jeito, o Brasil precisa de Jesus. E eu creio demais que esse tempo que temos vivido é uma oportunidade de exercermos nossa fé, de conhecermos mais de Deus, mais da vontade soberana do Senhor, nos derramarmos mais na presença de Deus, buscarmos mais intimidades e assim conhecer mais da vontade dEle e poder assim, dessa forma, viver dia a dia com Ele, diante das adversidades que de repente talvez muitos de nós, ou todos nós estejamos enfrentando aqui. Quero convidar você nas suas casas. Se você pode ajoelhar nesse momento, que você ajoelhe. Se você não pode, que você fique da fome em que está, mas que você reúna toda a sua família agora, para que nós pudéssemos orar por você. Nós queremos interceder pela sua casa, interceder pelo nosso país, interceder neste momento, entregando diante do Senhor, nas mãos do Senhor, toda a preocupação que possa estar existindo em nosso coração, porque Ele é Deus, Ele é quem cuida de nós. Senhor Jesus, Pai, primeiramente eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade incrível de estarmos aqui, Pai, te adorando, te exaltando, exaltando o Teu nome,
podendo dizer, Pai, que o Senhor é um Deus de intimidade, porque nós estamos clamando ao Senhor, me leva aonde eu possa ouvir a Tua voz, é porque eu creio que o Senhor tem prazer na intimidade conosco. Senhor Jesus, que o Senhor atue nos relacionamentos, neste tempo, dentro de cada casa, de nossos irmãos, ou de qualquer um que esteja nos ouvindo agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa neste tempo aproximar as famílias, ó Pai. Que o Senhor neste tempo possa, Pai, estabelecer mais do Teu amor em cada casa, a Tua paz, que excede o entendimento, Pai. Como eu tenho orado por isso, Pai. Que a Tua paz possa inundar todo o nosso ser, e que nós possamos, ó Pai, ser aqueles que resplandecem a paz mesmo, que transmite a paz do Senhor para todas as pessoas, para os nossos amigos, para os familiares, ó Pai, para aqueles que estão preocupados, ó Pai, para aqueles que estão desesperançosos, ó Pai. Senhor Jesus, cuida, Pai, de cada área do nosso país, cuida da saúde, Pai, cuida do nosso governo, Pai, em nome de Jesus. São tantas as coisas que têm acontecido, tantas as coisas que temos ouvido, Pai. Não sabemos muitas vezes para onde olhar, mas nós sabemos aonde nós devemos acreditar, Pai. Nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na palavra que vem de Ti, porque a última palavra, ela vem de Ti. É o Senhor quem determina todas as coisas, Pai. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor cuide do nosso país, que o Senhor cuide da nossa população, Pai, que o Senhor cuide do nosso governo, Pai, que o Senhor abençoe cada autoridade, Pai, que nesse momento muitas vezes vota por uma causa, Deus, em nome de Jesus, que ninguém venha reger, ó Pai, reger o destino desse país, ó Pai, pela emoção, mas sim, Pai, quebrantados no Senhor, Pai, rendidos ao Senhor, reconhecendo, Pai, que só o Senhor é Deus, e que o jeito que o Brasil precisa é o jeito que vem do Senhor, é o Senhor, Pai. O Senhor é o único capaz de trazer fé, esperança, amor, Deus, trazer a paz, Deus, trazer a calma, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor habite em cada casa neste momento, Pai, que o Senhor habite em cada hospital, Pai, e que o Senhor venha estar fazendo o Teu milagre, que o Senhor venha estar trazendo o Teu amor, que o Senhor venha estar trazendo a Tua esperança sobre cada pessoa que esteja agora nos ouvindo, sobre cada pedido de oração de nossa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Nos leva, Pai, nos leva por um tempo de maior intimidade com o Senhor, nos leva por um tempo, Pai, onde possamos experimentar de maravilhas do Senhor, onde possamos experimentar da Tua presença, enchendo a nossa casa, dos nossos filhos, se derramando em Tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, Pai, me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir a Tua voz, me leva, Pai, a nos render aos Teus pés, em nome de Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés, Senhor, me leva. Toda igreja cante comigo, diga: me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome Aleluia. de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor por esse período em que nós podemos celebrar mesmo distantes. Essa canção, Globert, ela me faz me prostrar diante do Senhor. Nossos lares nesse momento, certamente muitos joelhos estão se dobrando, certamente muitos clamores estão sendo levantados. Nesse momento, enquanto nós celebramos aqui, enquanto nós entoamos essa linda canção, certamente o Senhor está transformando, o Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando famílias, o Senhor está visitando hospitais, restabelecendo a saúde, preparando surpresas para o nosso coração.
E é por essa mesma sensibilidade que o nosso querido irmão Glaubert nos conduziu nessa linda canção, que nós queríamos deixar um aviso para você hoje. Em obediência ao decreto que foi determinado a nós, nós estamos então cumprindo também de igual modo, enquanto igreja, toda essa quarentena. Estamos usando todos os veículos possíveis e imagináveis, digitais, eletrônicos, para alcançar a tua casa e alcançar a sua família. Estamos nos prevenindo para que possamos também respeitosamente resguardar a todos os nossos irmãos. Estamos evitando todos os contatos muito próximos, estamos evitando as aglomerações, estamos usando o álcool gel, estamos respeitando os espaços públicos, quando numa necessidade ou outra de ir aos hospitais, ou mesmo aos supermercados visitar alguém. Queridos, some-se a nós. É um tempo de preservação, é um tempo de cuidado, é um tempo de demonstração de amor através do cuidado. E por estarmos sensíveis assim, todas as nossas atividades aqui na nossa igreja estão suspensas até o término de abril, para vermos como a situação vai se desencadear, se ela vai prosseguir ou se o Senhor da eternidade vai determinar o seu término, e nós podemos voltar então a nos unir como famílias e a congregarmos juntamente. Enquanto isso, cumpra aquilo que o decreto disse, respeite tudo aquilo que foi determinado, é para o seu bem, é para o nosso bem, e nós não queremos desobedecer às nossas autoridades, mas queremos ser um braço, junto com elas, em favor desse povo, que o Senhor ama e quer tanto bem. Eu queria também ler com vocês, queridos, nesse momento, um texto que se encontra em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 9, ele diz assim: como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Nesse momento em que nós, geralmente em nossas celebrações, reservamos para que graciosamente você traga a sua oferta, você traga o seu dízimo, nós também o fazemos com gratidão no coração pela sua vida, pela sua fidelidade, pela maneira como você tem comprometidamente se comportado diante do Senhor. Você que tem depositado os seus dízimos, depositado as suas ofertas online, nosso muito obrigado. Deus abençoe abundantemente, e você tem a oportunidade de fazê-lo nessas contas que irão aparecer para você agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use nesse tempo para o louvor da sua glória. Enquanto o ministério estiver cantando, vai aparecer para você o número das nossas contas, com as quais você gentilmente tem nos abençoado. Por isso nós conseguimos fazer e realizar e assistir tanto quanto estamos fazendo, graças a você, a sua bondade e a sua misericórdia. Enquanto o ministério canta, olha aí, anote o número da conta, e se você puder continuar nos abençoando, nós somos extremamente gratos a você. E logo depois eu volto então para encerrar com a oração. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos
Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso nos prostramos, santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno, que eras, que ao Rei da glória, nos prostramos, santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno, que era, que é e há de vir. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador, ao Rei da glória, nos prostramos, santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno, que era, que é e há de vir, o Rei da glória, nos prostramos, santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno, que era, que ele há de vir. Terá, que ele há de vir. Que bom
podermos experimentar esse tempo na presença do Senhor. As nossas atividades semanais, queridos, como eu disse, elas estão suspensas. Mas nós, pastores, continuamos fazendo contato com vocês, queridos. E o WhatsApp também, o nosso WhatsApp está disponível para você. Caso você precise de uma assistência nesse período, enquanto nós estamos separados fisicamente, eu queria lembrar a você o nosso telefone de WhatsApp da nossa secretaria, que é o 991952566. 991952566. A nossa querida Paula gentilmente vai atender você e vai reportar a você o nosso telefone de contato, se é que você ainda não o tem. Mas se precisar, por favor, não hesite em nos procurar. Estamos à disposição de vocês para cuidar do coração de vocês, aconselhar e continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Eu queria orar com você, gentilmente, você que gentilmente tem percebido os desejos e os anseios também da sua igreja, as necessidades que advêm dela, e que tão gentilmente a cada mês tem ofertado para esse ministério, que tem progredido, que tem avançado. Muito obrigado pela gentileza do seu coração. Eu queria orar com você. Feche sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós nos encurvamos mais uma vez diante da sua bondade nesse momento. Eu quero apresentar todos os meus irmãos, Pai, que tão gentilmente, graciosamente têm acreditado na IBAGE, têm depositado seus dízimos e as suas ofertas e têm colaborado com a expansão do reino, esse reino físico aqui, nos permitindo alcançar pessoas, nos permitindo transformar realidades, nos permitindo, ó Pai, através dessas ofertas e desses dízimos recebidos, Pai, chegar a lugares outros para alcançar pessoas através das boas novas de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por esses recursos que o Senhor tem trazido à sua casa. Continua a abençoar os teus filhos, fazer prosperar, Deus, os seus caminhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, se porventura nesse tempo nós tivermos queridos e queridas passando também por momentos de dificuldade, que nós possamos, enquanto igreja, assisti-los, abençoá-los e ajudá-los, Pai, nesse tempo de dificuldade. Senhor, em nome e por amor a Jesus Cristo, abençoa os celeiros dos teus filhos, faz multiplicar a provisão, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, nos conduz, Pai, por um caminho eterno. Deus, nós te louvamos nesse dia, nós te louvamos por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado, Pai. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar a nós, e que seja uma palavra tão edificante, Pai, ao nosso coração, e que ela venha poderosamente transformar o nosso ser e o nosso viver. E nós oramos assim, Pai, agradecido o fazemos, juntamente com os meus irmãos que estão nos seus lares, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz aí onde você está, amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na oração, Deus não espera uma gramática impecável, frases simétricas e acentuação perfeita. Ele aguarda sinceridade, peito aberto e alma escancarada. A oração é um bate-papo que flui de um coração encharcado de gratidão. Ela é simples, como toda boa conversa com um amigo deve ser. Ela é sincera e verdadeira, porque não podemos surpreender Deus. Afinal, Ele sabe de tudo. Somos nós os surpreendidos, porque Ele sempre fará por nós muito mais do que pedimos ou pensamos.
abraço, Amelie Bage. É um prazer estar aqui de novo, mesmo não tendo vocês aqui, mas junto com cada um em coração. Havia um pai, ele sabia muito o desejo do filho dele de ganhar uma bicicleta. Esse pai, ele espera o filho ter a confiança de pedir a ele. Mesmo sabendo o desejo de seu filho de ter uma bicicleta, ele aguarda o momento onde seu filho aprenderia a confiar mais em seu pai, pedindo aquela bicicleta. Então o seu pai espera por algum tempo, e então o seu filho pede. O pai, diferentemente do que imaginamos, não sai correndo diretamente para comprar aquela bicicleta. O pai espera um pouco. Por quê? Porque eles moravam em uma ladeira. Aquele garoto ainda era muito jovem e não tinha ainda o entendimento sobre os perigos da velocidade de descer aquela ladeira que a bicicleta queria ganhar. Então o pai gasta mais algum tempo ensinando para o seu filho o perigo da ladeira, o perigo de correr e o que talvez aquilo acarretasse com uma bicicleta. Então, o pai agora vê que o filho está pronto, maduro, ele entendeu tudo. Ele vai em direção ao filho e compra a bicicleta. O filho tem que esperar algum tempo, porque os correios atrasam, a bicicleta demora para chegar, e quando ela chega, ela está desmontada. Então, o pai, que poderia montar facilmente a bicicleta sozinho em algumas horas, chama seu filho para fazer isso junto com ele. Mesmo que não houvesse a necessidade de o filho ajudar, mesmo que fizesse o trabalho sozinho mais rápido, ele chama o filho para ajudar. Por quê? Para que o filho aprendesse o valor da bicicleta, o trabalho duro que ela necessitava e, principalmente, para que ele aprendesse o valor das mãos dele. Então, ao final dessa história, o filho finalmente recebe a sua bicicleta. Mas não só ela. O filho agora tem uma bicicleta, o filho agora tem uma noção de perigo sobre a ladeira, o filho agora tem uma confiança maior em seu pai, e o filho agora tem um respeito e entende o valor daquela bicicleta e também o valor do trabalho. Muitas vezes, com a oração, Deus é assim para conosco. Deus nos olha, Deus nos prepara e nós pedimos coisas que naquele momento parece que são extremamente necessárias para a nossa vida. Porém, Deus olha para nós e percebe que ainda não confiamos o suficiente nele. Ele olha para nós e percebe que ainda não temos a noção dos perigos e riscos daquilo que pedimos. Ele olha para nós e entende que aquilo que pedimos ainda não está pronto para ser recebido por nós. Deus em amor, Deus em graça, Ele espera o momento certo de responder com um sim àquela que é a nossa oração. Mas mesmo assim, a oração continua sendo eficaz. O texto que nós trabalharemos hoje já está quase no final do Sermão do Monte, no capítulo 7. A maioria dos comentaristas tendem a crer que essa porção do Sermão do Monte está trabalhando sobre princípios e valores para se ter uma vida justa. Quando Jesus Cristo ele chega no capítulo 7, no versículo 7, e começa a falar sobre oração, ele fala sobre uma perspectiva de oração que supre uma vida de justiça. Se a gente olhar para todo o contexto do Sermão do Monte, nós percebemos que Cristo está demonstrando a diferença entre o cidadão da terra e o cidadão dos céus. E quando ele demonstra o livre acesso e a facilidade que nós temos na oração e sobre como esse Deus responde às nossas orações, ele está dizendo que o cidadão do céu tem uma diferença muito grande do cidadão da terra, que é alguém que responde às suas orações. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vou dar um tempinho para você abrir, seja no celular ou seja na Bíblia. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E todos que batem, a porta é aberta.
Jesus ele faz uma construção muito interessante aqui. Jesus ele poderia usar simplesmente um desses verbos que ele usa para demonstrar a procura, a busca, o pedido. Mas ele prefere usar 3 termos diferentes que significam a mesma coisa. Ele prefere, falando a judeus, usar da ênfase que o hebraico nos mostra, que é quando alguém repete a mesma coisa 3 vezes. Mas o que ele também mostra com esses exemplos é que é necessário termos paciência. Porque a primeira lição que tiramos é que a oração ela é eficaz, mas no tempo de Deus, não no nosso. Algumas vezes, nós oramos e esperamos que Deus tenha que nos responder como o iFood nos responde. No máximo em 10 minutos e com trânsito 15. Mas às vezes nós não entendemos que aquilo que nós pedimos não nos fará bem naquele momento. Ou que talvez não seja o momento de recebermos aquilo. É uma observação de como um pai que recebe um pedido de seu filho que não pode dar. Assim como o pai da nossa história percebeu que ainda não era o momento de dar a bicicleta para o seu filho, porque seu filho não confiava o suficiente nele, e porque o seu filho não entendia os riscos de uma bicicleta, às vezes os nossos pedidos não são respondidos por Deus na nossa hora, porque nós ainda não compreendemos o todo do plano dele. Por isso que Jesus Cristo ele faz questão de repetir 3 vezes a mesma coisa e demonstrar a necessidade de insistência, a necessidade de busca, a necessidade de entrega na oração. Perceber que quando nós pedimos a Deus porque nós entendemos que somente dele pode vir aquilo que esperamos. Ele entende que quando nós buscamos a Deus e colocamos diante dele as nossas orações, nós entendemos que só por ele aquilo pelo qual oramos pode acontecer, ou não. Algumas vezes eu tenho algumas crises de oração. Como assim? Eu começo a orar e começo a entregar diante de Deus pedidos e pedidos e pedidos. Em alguns momentos eu percebo que a minha relação com Deus ela é só daquele filho mimado com o pai que só sabe pedir. Eu não agradeço, eu não peço por outros, eu não observo a vida de outros, mas eu só olho para o meu umbigo. Porém, Deus, ele toca em mim naqueles momentos e demonstra para mim que se não fosse Ele, nada do que eu tenho, nada do que eu sou seria. E então, nesse momento, eu oro por algumas semanas, só agradecendo a Ele por aquilo que Ele já fez e por aquilo que eu creio que Ele fará. Porque eu entendo que tudo aquilo que eu tenho é provisão de Deus. As roupas que eu tenho podem ter vindo do salário do meu pai, mas com certeza não foi Ele que me deu. Porque mesmo que meu pai tenha um ótimo emprego, mesmo que eu tenha estabilidade na minha vida, se Deus não for por nós, se Deus não for quem me presenteia, se Deus não for quem age em mim, nada daquilo que Ele faz será suficiente para suprir as minhas necessidades como pai. Apenas Deus intervindo supre as minhas necessidades de vida. Mas eu olho para a minha vida e eu observo que em vários momentos eu pedi coisas que eu achava extremamente importantes para aquele momento da minha vida. Quantas vezes eu pedi para Deus, Deus, me apresenta uma menina para eu namorar e casar, e cá estou eu, 21 anos e meio solteiro. Por quê? Porque não era o momento. Porque se Deus tivesse me dado aquilo que eu pedi no momento em que eu pedi, talvez eu não estivesse na onde Ele queria que eu estivesse. Então, uma história muito engraçada da minha avó. A minha avó e meu avô se mudaram daqui de São José para a Bahia quando a minha avó estava grávida da minha mãe. Para quem não sabia, minha mãe é de Salvador. A minha mãe é uma baiana nata. E quando minha mãe nasceu e depois de algum tempo, minha mãe já com 7 anos de idade mais ou menos, o meu avô ele descobriu um câncer muito agressivo e que o médico na Bahia indicou para ele que fosse tratado aqui em São Paulo, porque lá na Bahia eles ainda não tinham tecnologia suficiente ou médico suficiente para lidar com aquele tipo de câncer. Então, meu avô, a minha avó e mais a caravana de 6 filhos deles voltam para Pindamonhangaba agora. E a minha avó, ela orava pela cura do meu avô, o que realmente aconteceu, mas ela orava por um detalhe muito interessante.
A minha avó, ela orava para que a casa que eles mudassem tivesse tacos de madeira no chão. Infelizmente, quando eles chegaram em Pinda, ainda sem uma casa, alugaram uma casa por um tempo, não tinha os tacos de madeira que minha avó queria, e ao final eles foram morar numa chácara nas terras do meu bisavô, porque o meu bisavô cedeu, por entender que naquele momento meu avô não tinha como trabalhar, também não tinha como receber. Então, naquele momento, a minha avó se muda orando pelos tacos de madeira, e ela não recebe. Anos passam, minhas tias se casam, e novamente agora eles vão mudar para um bairro que é mais próximo da população em geral, e eles vão mudar para uma casa. A minha avó, ela busca, a minha avó, ela procura, a minha avó, ela caminha, e em um momento eles encontram uma casa ótima para morar, com um preço que cabe no bolso deles. E então, no dia que minha avó vai conhecer a casa, mesmo passando por dificuldades, porque grande parte do sustento deles vinha da horta do meu avô, que eles teriam que abandonar, grande parte do sustento deles vinha da terra e do plantio, e que agora eles teriam que abandonar para morar nessa nova casa. E o coração de todos estava muito aflito por saber, será que o dinheiro vai dar? Será que isso é suficiente para nos sustentar? Então, minha avó abre a porta da casa e olha para o chão. E no chão daquela casa havia tacos de madeira. E ela disse que naquele momento ela entendeu como se Deus falasse com ela: eu ainda estou cuidando de vocês. Coisas tão pequenas que o tempo passou e aquele momento não foi o momento dela receber aquilo. Mas no momento onde ela mais necessitava, Deus deu uma ínfima coisa como tacos de madeira no chão da casa. No tempo certo, no momento certo, Deus age de maneiras espetaculares. Moisés precisa chegar na beira do mar para então Deus abri-lo. Elias precisa jogar os baldes de água em cima do altar para que então Deus faça cair fogo. Pedro precisa descer do barco para então andar sobre as águas. O cego, de João capítulo 9, precisa primeiro lavar seus olhos para então depois enxergar. Deus, ele age, mas no momento certo, da maneira certa. Se Deus agisse da maneira como nós queremos, no tempo onde nós queremos, quantas vezes o Corinthians já não teria sido campeão brasileiro? Mas Deus, ele entende que existem momentos certos e motivações certas para responder às nossas orações. Mas o texto, ele continua, e o texto nos fala assim, no versículo 9. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Cristo, ele demonstra para nós que a oração, ela é eficaz naquilo que necessitamos. Nós muitas vezes oramos por coisas que podem passar e por coisas que no momento não são tão necessárias. Nós oramos por coisas que são extremamente pessoais e são extremamente egoístas da nossa parte. Nós oramos por pessoas que nós queremos que Deus as puna e que Deus haja com justiça para cima delas quando elas nos irritam. Nós pedimos a Deus aquele carro específico porque é o carro dos meus sonhos e é o único que eu quero. Nós pedimos por motivos que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a obra dele e que muito menos nos preocupamos com aquilo que ele pode fazer por meio daquilo que irá nos dar. Nós pedimos simplesmente para nos satisfazer. Enquanto Deus nos olha e nos responde, nos dando aquilo que nós necessitamos, não aquilo que pedimos. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo são pais. Eu, como criança, muitas vezes pedi para minha mãe salgadinho, quando eu deveria comer salada, arroz, feijão e bife. Eu muitas vezes queria comer a sobremesa antes do almoço, coisa que não me faria muito bem. E se você conhece um pouquinho o meu gosto para comidas, você sabe que eu gosto de misturar coisas que com certeza não me farão bem. Por exemplo, jogar aquele brigadeiro na batata frita, passar o torresmo no molho de chocolate, são coisas bem excêntricas.
e que provavelmente não me farão bem, mas no momento onde eu estou comendo, vão me dar um grande prazer. Mas não são aquilo que eu necessito no momento. Cristo demonstra que, como pai, quando um filho pede pão porque ele necessita de pão, Deus nos dá pão. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. E não simplesmente para o nosso físico. Deus, ele nos enxerga de maneira integral. Deus, ele vê aquilo que necessitamos espiritualmente, assim como ele vê aquilo que necessitamos fisicamente. Porque algumas vezes Deus percebe que o nosso coração está tão distante dele que nós nos esquecemos de coisas que precisamos saber e precisamos viver. E em alguns momentos Deus nos tira algumas coisas para que aprendamos outras tão grandes. Porque Ele se preocupa com a nossa saúde espiritual. Ele se preocupa com como nós nos relacionamos com Ele. Ele se preocupa com como nós nos relacionamos com a palavra dEle. Ele se preocupa sobre como nós nos relacionamos com os outros. E por isso Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, mesmo que não seja aquilo que nós queremos. Quando eu era mais novo, eu lembro de algumas situações em casa. Meu pai, quando ele acabou de entrar na polícia militar, ele estava ainda como soldado, nós havíamos acabado de comprar uma casa própria, e as contas começaram a apertar, as coisas começaram a apertar, e tinham dias que nós não tínhamos mistura. A gente tinha arroz e feijão, e de vez em quando nem o ovo dava para comprar. Mas era engraçado que nós sentávamos na mesa com o arroz, o feijão, e orávamos. E era engraçado como vizinhos de diferentes modos batiam na nossa porta. Com, nossa, eu fiz essa linguiça ontem e meu marido não quer comer hoje, vocês querem? Eu ganhei esse saco de abobrinha gigantesco, o prato favorito do meu pai, que até aquele momento não comia abobrinha, mas a partir daquele momento viu que era aquilo que ele necessitava, e a gente comeu abobrinha de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Por quê? Porque Deus sabia que naquele momento era aquilo que nós necessitávamos. Deus, Ele supria de maneira miraculosa as nossas necessidades. Mesmo quando nós não víamos. Por quê? Porque Deus, Ele age naquilo que nós necessitamos. Porém, o texto, ele não termina aí. Então nós chegamos no capítulo 11, no versículo 11. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. É engraçado esse paralelo que Cristo faz. Cristo demonstra que nós, como seres humanos, mesmo sendo falhos, conseguimos presentear e conseguimos dar às pessoas coisas que lhes alegram, coisas que eles necessitam e dar presentes para essas pessoas. Quanto mais Cristo aponta para isso, Ele não está simplesmente apontando para a nossa capacidade de ser bom, mas Ele está apontando principalmente para a nossa capacidade de sermos maus, para a nossa incapacidade de sermos plenamente bons. E então Ele compara com alguém que, diferente de nós, não tem o limite aonde seus braços podem alcançar. Por exemplo, o meu desejo hoje pela manhã é abraçar cada um de vocês aí nas suas casas. Mas infelizmente, os meus braços não alcançam. Mas o Pai Celestial, aquele que é perfeito em tudo que faz, Ele consegue ir aonde eu não consigo. Ele consegue exceder aquilo que eu não consigo, porque Ele é perfeito. Talvez o meu pai tenha falhado comigo como pai, e ao me educar. Talvez o pai do meu pai tenha falhado com ele, porque homens são falhos, mas o Pai Celestial é perfeito. Ele entende o momento certo, o jeito certo, a hora certa, para fazer aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes somos nós quem não conseguimos ver o momento certo.
Porque as nossas orações, elas são limitadas, infelizmente, àquilo que nós vemos. Eu posso ver no máximo agora ao Rogério, que está lá atrás, mexendo e preparando a filmagem de câmera. Mas eu não consigo ver o Lucas, que está tapado pelo computador. Por quê? Porque eu consigo ver até agora. O que eu consigo ver são as questões que eu levantei e aquilo que eu pude apurar. Mas o amanhã, esse eu não conheço. Eu não sei como vai ser a minha segunda-feira. Eu não sei se segunda-feira o Bolsonaro vai levantar de bom humor e vai baixar um decreto onde todo mundo tem que ir para a rua. Eu não sei. Eu não sei se as minhas orações para a quarentena passar rápido serão eficazes. Eu não sei. Mas há um que sabe. Que conhece o passado, o presente e o futuro. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele conhece toda a história. Aquele que me conhece tão fundo, a ponto de chegar a lugares onde nem eu mesmo sei que existem em mim. Mas que Ele conhece, que Ele sabe. E é diante dessa pessoa que eu coloco as minhas orações. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, a gente mudou de casa. Na minha vida, a gente mudou bastante de casa. Essa foi só mais uma mudança que a gente fez. Eu fui para mais perto da escola que eu estava estudando. E eu fiz um amigo. A gente tinha gostos muito parecidos. Ambos gostavam de super-heróis. Ambos gostavam de brincar de super-heróis. E a gente morava a uma rua de distância, então a gente estava sempre junto. Esse meu amigo não conhecia Jesus. Esse meu amigo não sabia para onde ele iria depois que ele morresse. E por muito tempo, eu orei por ele. Por muito tempo eu orei para que Deus alcançasse o coração dele. Por algumas vezes eu consegui levar ele na igreja. Mas, não. Ele não se converteu, ele não aceitou Jesus. E o tempo passou. Ano passado, os meus pais foram no batismo de um irmão que nós conhecemos em Pinda. E que era muito querido para nós. Se converteu numa mensagem do meu pai, era alguém que era muito próximo da nossa família. Então, os meus pais foram, eu não consegui ir, porque eu estava preso entre tarefas do seminário e tarefas aqui da igreja. Então, no outro dia de manhã, eu fui ver as fotos para poder comemorar junto. E eu comecei a passar, e tinha um monte de gente bonita, um monte de gente feia, batizando, entrando na água, saindo. Então, eu vi um rosto que para mim era conhecido. Mas eu achei... Sabe quando você não lembra de cara quem é? Porque diferente de mim, meu amigo tem barba. E ele deixou a barba dele crescer e eu olhei e falei assim, eu conheço essa pessoa. Daí eu cliquei na foto, cliquei no nome da pessoa e era o meu amigo. Depois de 10 anos em que nós perdemos o contato, paramos de nos falar, Deus ainda se lembra da oração de um menino pela conversão de seu amigo. E Deus alcança esse menino. Deus se lembrou das minhas orações com 9, 8 anos de idade. E Deus alcançou o meu amigo. E como isso me alegra. Sabe por quê? Porque a terceira lição que nós tiramos desse texto é que a oração ela é eficaz, porque Deus as ouve. Deus ele ouve e ele responde cada oração. Pode ser sim, não ou espera um pouquinho. Mas ele responde às nossas orações. Nós temos o Deus Emanuel, aquele que é o Deus conosco. Aquele que transcende a história, aquele que ultrapassa o tempo. Aquele que é perfeito. Aquele que é perfeito em bondade, aquele que é perfeito em amor, aquele que é perfeito em poder. É diante desse Deus que a gente coloca as nossas orações. É diante desse Deus que nós temos orado sobre o coronavírus. É diante desse Deus que nós temos colocado os nossos corações tristes por estarmos de quarentena. É diante desse Deus que nós temos orado por aqueles irmãos que estão doentes e por aqueles irmãos que nós estamos distantes. É para esse Deus.
Não um Deus que precisa de intermediários. Não um Deus que precisa de pessoas que falem diante de nós. Mas um Deus que está, ao qual nós temos livre acesso. Um Deus que ao orar aqui na igreja, praticamente sozinho, Ele vai escutar. Mas também é o Deus que escutava nossas orações quando 800 pessoas estavam aqui. O mesmo Deus que escutou as orações de Moisés, de Abraão, do povo de Israel e Judá. O mesmo Deus que ouviu as orações dos discípulos, é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que ainda escuta as nossas orações. E é o mesmo Deus que ainda se responde. Esse é o nosso Deus. E se você ainda não consegue ter uma prática de vida de oração, cara, coloca diante dele a sua vida. Terminando, esses dias eu tive um momento com Deus muito importante para mim. Eu estava em crise com algumas coisas que estavam acontecendo, meu diploma que não chegava, outras coisas, e ia ter que me readaptar à rotina dos meus pais, voltar a ser dependente deles financeiramente, voltar a ser dependente deles fisicamente, e não conseguir ter uma vida minha, sabe? E eu estava muito em crise por causa disso. Então eu comecei a orar pedindo para Deus tudo aquilo que eu queria, que era ter a minha vida, ter os meus feitos, que as pessoas me olhassem por aquilo que eu sou e não por aquilo que os meus pais são. Então Deus me respondeu. Você quer tudo isso? Eu falei, quero. Ele falou, então esteja disposto a perder tudo isso. Porque se você acredita que eu sou o Deus que é totalmente bom, perfeito em amor, a sua vida não vai ser melhor se você conseguir independência no momento que você quer. A sua vida não vai ser melhor se você conseguir que as pessoas te olhem à parte dos seus pais. A sua vida não vai ser melhor se você viver sozinho. A sua vida só vai ser melhor quando você viver plenamente aquilo que eu quero que você viva, da maneira como eu quero que você viva, no momento onde eu quero que você viva. Me entrega a sua liberdade e seja dependente só de mim. E essa foi a oração que eu fiz. Deus, tira tudo que eu tenho, ou tudo que eu acho que eu tenho, e me dê aquilo que o Senhor quer de mim. Enquanto cantamos essa canção, eu não sei se você está sozinho no seu quarto, se você talvez esteja na sala com seus familiares, se você resolveu assistir o culto sozinho, ou se você fez uma ligação por Skype para os irmãos da igreja para que vocês possam assistir o culto juntos. Mas enquanto cantamos essa música, coloca o seu coração diante de Deus. Porque a oração, ela é eficaz. E porque Deus ainda responde às nossas orações de uma maneira tão boa que nem nós conseguimos imaginar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti
eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Há apenas um que pode responder às nossas orações da maneira como nós esperamos. Há apenas um diante daquele que nós colocamos nas nossas orações. Enquanto cantamos o nome dele, que possamos colocar diante dele as nossas vidas e a nossa história. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Nós entendemos que diante dele está as nossas vidas, diante dele está tudo que nós precisamos, e é diante dele que nós devemos colocar. Há apenas um Deus que é sobre todos, sobre todos. Há apenas um Deus que nos protege. Há apenas um Deus no qual as nossas histórias estão bem guardadas, e o nome dele deve ser repetido e cantado por nós. Então, como uma igreja, Jesus. coloque o seu coração diante dele, as suas dificuldades diante dele e a sua família diante dele. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é quem responde às nossas orações, Pai. Obrigado porque as orações elas são eficazes, porque o Senhor faz aquilo que te apraz. O Senhor faz aquilo que é bom para você, Deus. Deus, muito obrigado porque quando eu coloco os meus joelhos no chão e oro muitas vezes por motivos que são importantes só para mim, Pai, o Senhor fala para mim que as minhas motivações, a minha oração e o meu ponto de vista está errado, Pai. E que eu devo orar sobre quem Tu és. E que eu devo orar confiando que o Senhor fará aquilo que é melhor. E que eu devo orar entendendo que o Senhor ainda age, que o Senhor ama que nós sejamos participantes da história, mesmo que seja por uma oração, Deus. O Senhor ama que nós peçamos para que o Senhor possa nos responder. O Senhor ama nos colocar diante de Ti, que nos coloquemos diante de Ti, para que o Senhor responda às nossas orações. Porque o Senhor ama que, assim como Paulo nos ensina, que sejamos cooperadores da sua história. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço.
Amém. Boa semana, queridos. Deus os abençoe.